Primícias do Reino, capítulo 8. A apelante cananita. Quem atravessasse a fronteira da Fenícia na direção de Tiro e Sidom encontrava-se nas antigas terras dos cananeus. Nota da autora espiritual 17. Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele território residiam os descendentes cananitas, também chamados ciro-fenícios, de modo a diferenciá-los dos fenícios da Líbia, pois que desde os dias de Pompeu, o triunfador, a Fenícia fora incorporada à Síria. Com as constantes migrações trazidas pelos conquistadores desde os tempos dos macedônios, dos ptolomeus, dos lágides, os povos cananeus mesclaram-se com os invasores e promoveram a proliferação do culto das diversas divindades e se misturavam a Moloque, Baal, Tanite e os deuses do Egito e da Hélade. Enquanto na Judéia os propósitos de helenização experimentaram a mais rigorosa reação, preservando-se o país qual oásis de vida com o culto ao Deus único, na Fenícia como na Síria, a miscigenação estendera-se igualmente à religião, ensejando ao paganismo orgíaco desenfreado curso. Ao tempo da universalização dos cultos por decreto imperial em Roma, entre os cananeus, havia uma perfeita assimilação das ideias disseminadas pelas crenças e tabus dos que deambularam pelas suas províncias. As cidades de Tiro e Sidom, que Jesus e os 12 seguiam a conhecer, eram famosas pela manufatura de artigos de luxo e conhecidas pelas lendas que povoavam a mente ocidental em torno do Oriente. Os templos pagãos ali esplendiam majestosos entre bosques perfumados. As construções de mármore lavrado se levantavam formosas, destacando-se no panorama de relva verdejante. Os ânimos naqueles dias estavam exaltados. O desatavio das palavras vigorosas do Rabi não permitia equívocos. Seus ensinos eram sementes da verdade. Interrogado, respondia com lúcida segurança. Seus conceitos não se coadunavam com as estranhas práticas em voga, sem se subalternizavam às legislações correntes. Instituindo um sentido de direção firme aos que o seguiam, estabeleciam seus comentários o paralelo inevitável entre o farisaísmo e a Boa Nova. Integérrimo jamais se curvaria à bajulação ou ao despotismo. Tendo enfrentado com estoicismo os que vieram de Jerusalém para inquiri-lo, resolvera logo depois demandar outros sítios. Chamou os discípulos e rumou a noroeste, seguindo o curso do Jordão, como se lhe buscasse as nascentes. Não era a primeira vez que iria encontrar-se com o gentil. O seu nome já atravessara os limites estreitos da Galileia e muitos foram ouvi-lo, informados por viajantes e caravaneiros que venceram as distâncias. Próximo, o mar refletia os céus esfogueados do entardecer e a brisa corria ligeira, carregada de aromas exóticos. Os discípulos, embora silenciosos, inquiriam-se mentalmente sobre os objetivos que os levavam àquelas cidades pagãs e gentias impenitentes. Para trás ficaram o grande Hermon, as cordilheiras, as terras abençoadas. Os cultos execrandos dos pagãos respiravam sordidez. Que vieram ali fazer?
O judaísmo era a revelação, e o mestre representava a resposta de Deus aos aflitivos apelos dos homens. Sabiam-no. Seria justo que se mesclassem aos desafortunados adoradores de ídolos? Vencidas as distâncias, caminharam por largas horas da noite até chegarem a Tiro. Atravessaram a cidade sem qualquer incidente e buscaram repouso. No dia seguinte, antes de vencerem um estádio além das portas da cidade, dirigindo-se a Sidom, uma voz aflita levantou, vendo-os passar e seguindo-os de perto, exclamando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Alguns dos companheiros voltaram-se e contemplaram a mulher aflita que rogava socorro. Era, porém, uma estrangeira. Mesmo que fosse descendente de Israel, pois que ela o identificava como filho de Davi, professava naqueles termos religião execrável, abjeta, não lhe deram importância. Como continuasse o lamento-apelo em desenfreada algarávia, alguns se acercaram dele e sugeriram: Despede-a, pois que vem gritando atrás de nós. Estugando o passo, Jesus respondeu compassivo à mulher aflita: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A voz era enérgica, embora traindo doçura no timbre e piedade na expressão. A mulher, num átimo, recuou mentalmente e recapitulou a vida. A filha era o seu tesouro, fortuna que lutava por preservar. A desventura tudo lhe tomara ao longo dos anos. Felicidade, esposo, amigos. Lutava destemidamente por futuro melhor e nele a filhinha ocupava o centro. Não se recordava de uma falta contra os céus. Refez-se na sua condição de humildade e, reconsiderando, suplicou: Senhor, socorre-me. A dor e a extrema confiança eram-lhe patentes. Jesus fitou-a demoradamente, como se ponderasse o que iria argumentar. Sabia do alto quilate de fé que vitalizava aquele coração. Conhecia, porém, o orgulho israelita e o desprezo que se votava ao estrangeiro. De outras vezes, ao lado dos que eram detestados ou socorrendo os não tutelados de Israel, era visto com desconfiança, se não com desagrado. Agora, no entanto, estava diante de alguém que portava amor e fé como gemas de luz no íntimo. Desejando aplicar severo corretivo naqueles que o seguiam de perto, exclamou com ironia: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cães eram aqueles que não participavam da eleição israelense. A expressão cachorrinhos soava como terna admoestação. A imagem forte falava por si mesma. A cananeia entendeu que a sua condição não lhe ensejaria outra oportunidade. Sofria e resignava-se. Vencendo-se a si mesma e dominada pelo amor maternal, retrucou confiada: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mensagem dele destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam, mas o seu reino abrangia a terra toda. Desejava, através daquele diálogo, lecionar o poder da humildade como ensinamento que se esculpisse no espírito dos discípulos. Exultante com a firme confiança da cananeia e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida nem censura o alarido. Diz somente e com amor: Ó mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas.
Era estranhável a atitude inicial do justo, ignorando a aflição de quem lhe rogava socorro. Naquele gesto de aparente indiferença, ele anelava tocar o coração dos amigos que, todavia, não intercederam a favor da sofredora, hábito infeliz, aliás, que pareciam cultivar. A doçura, porém, a fraqueza e a desproteção daquela mãe tocaram o Senhor. Exalando misericórdia, o rabi à distância expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada em processo de longo curso e prosseguiu impertérrito. O exemplo, que também se encontra na cura à distância, dispensada ao filho do centurião, é alimento para todos os povos, para os homens do futuro. A palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrariam as multidões de todas as épocas não felicitadas, como Israel pela sua esperança. Os judeus, no entanto, que o receberam por sua vez, experimentariam longas etapas de provações rudes como efeito da própria insanidade. Látigo de fogo na consciência a fazê-los expungir. E chegando a casa, a mulher encontrou, refeita em gozo de saúde, a filha amada. A semente da esperança que o rabi depositou no seu coração transformou-se em lâmpada radiosa que a clareou intimamente a vida inteira.